Paz do Senhor Jesus, boa tarde, Deus abençoe os nossos irmãos. Eu quero trazer uma palavra, compartilhar uma palavra objetiva, rápida, nessa manhã, em nome de Jesus, nesse início de tarde já, né, na verdade, que está no livro de Apocalipse, capítulo 3. Eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 21, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Então, queridos, eu estou num projeto de trazer um estudo das 7 igrejas durante esse tempo da nossa vivência aqui. Já fiz isso na minha igreja local e agora eu quero passar isso para a internet, para o YouTube, para o Face, para que a gente possa ter mais uma ferramenta nesse tempo, amém? Então, eu gostaria que você ouvisse, compartilhasse e entendesse aquilo que a gente está propondo para esse tempo. Um conhecimento a mais na palavra do Senhor que nós precisamos para esse tempo. Pai do Senhor, Rita, beijo no teu coração, você que está aí acompanhando a gente, amém? Então, vai ser uma palavra um pouco objetiva, né, breve, mas que você possa pegar no teu coração aí, em nome de Jesus, amém? A gente está falando, a gente quer abordar, na verdade, o Apocalipse, a gente quer falar sobre a volta de Jesus, sobre esse tempo, e nós vamos começar falando sobre as igrejas. E eu comecei pela última, vou falar nas 7 igrejas, mas comecei hoje, especificamente, pela última igreja. Ainda não sei quais os dias, como eu vou fazer isso, mas vou ir passando as orientações para vocês, ok? Então vamos lá. A gente quer falar um pouquinho sobre as igrejas que está lá no livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, de uma forma a que você possa entender um pouco o porquê que a palavra foi dada para essas 7 igrejas. Na verdade, o Apocalipse, ele divide a história da igreja cristã em 7 períodos. Eu vou repetir. O Apocalipse divide a história da igreja cristã em 7 períodos. E o 7º período da história da igreja é esse que vivemos atualmente. E ele retrata a igreja de Laodiceia, é a igreja do fim, é a igreja da apostasia, a igreja dos últimos dias. E é exatamente esse tempo que nós estamos vivendo. Antigamente, a igreja de Laodiceia, ou a cidade de Laodiceia, ela era conhecida como, era chamada a igreja, a igreja não, o lugar era chamado a cidade de Dióspolis, ou cidade de Zeus, pois Zeus era o patrono daquela cidade. Quando o perseguidor dos cristãos, lá na antiguidade, né, lá nos idos lá um pouco depois de Cristo, né, quando Antíoco Epifânio, perseguidor, ele quis
implementar seu poder, seu governo, e tomou algumas cidades, inclusive essa. E a sua esposa, Laodice, ela gostou da cidade, viu a cidade, achou a cidade muito bonita e quis que o seu nome fosse dado àquela cidade. Então, o que Antíoco Epifânio fez? Ele não quis tomar aquela cidade à força. Ele, então, comprou aquela cidade. Ele começou a dar riquezas, empreendeu várias reformas, ele injetou na economia daquela cidade dinheiro, ele foi seduzindo, ele foi abraçando aquela cidade, a ponto de que aquele povo gostasse da ideia de que ela não se tornasse mais o seu nome não fosse mais Dióspolis, mas que ele pudesse colocar o nome de Laodiceia, fazendo menção e fazendo uma homenagem à sua esposa Laodice. É a primeira coisa. Então, Laodiceia, a cidade de Laodiceia surgiu assim. Ela era uma cidade idólatra, adorando Zeus, tendo o templo de Zeus. Era uma cidade muito religiosa, voltada para isso, mas que com jeitinho, Antíoco Epifânio foi trazendo recursos financeiros, foi enriquecendo aquela cidade, trouxe mármores caros, reformou, repaginou, botou aquela cidade linda. E aí ele pôde fazer com que o povo, de uma forma muito sucinta, muito devagar, migrasse daquela adoração a Zeus e permitisse que o nome fosse tirado de Dióspolis e então entrasse o nome de Laodiceia, ok? Até aí houve essa mudança. Então, Antíoco Epifânio fez esse embelezamento total, uma compra, na verdade, daquela cidade. E o nome acabou sendo mudado. Interessante também falar que naquela cidade existia uma excelente escola de medicina, voltada para a oftalmologia. E era muito, muito conhecida a cidade de, agora, Laodiceia, por aquela escola de medicina que tinha ali. Outro fato importante é que Laodiceia se tornou um grande centro têxtil, né? Eles tinham uma lã de ovelhas negras que produziam aquela lã negra e era assim a nata da nata, né? Da indústria têxtil daquela época. Ela era muito famosa. E aí, eles agora têm também, além do colírio, além da oftalmologia, além de ser um centro especial, eles têm agora também a indústria têxtil, através daquela lã. Muitos recursos financeiros, ok? Até aqui era uma cidade rica, migrando cada vez mais para o poder econômico grande que ela tinha. Então, quando o apóstolo João ele vai escrever Apocalipse, ele vai falar para essa igreja essas coisas: com essas tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, que nem és quente nem és frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. O que está falando aqui, querida? A irmã Marta, paz do Senhor, Marta Oliveira, um beijo no teu coração, querida. O que o apóstolo está falando aqui? Que lá naquele lugar tinham também águas termais. E ali, as águas termais, eu nunca fui, né, num lugar que tem águas termais, não posso te dizer pessoalmente, porque eu não vi, mas é um lugar onde as águas são mornas. E ela não servia para beber e trazia ânsia de vômito realmente. E aí o apóstolo João, ele vai estar falando exatamente isso, que aquele lugar que tinha tanta riqueza, porém a água não era própria para beber, não era própria para o consumo, e por isso estava a ponto de ser vomitada da boca. E aí versículo 17, estou rico, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aquela cidade
que havia sido comprada por Antíoco Epifânio para ser dada para sua esposa Laodice, com o nome agora de Laodiceia, que havia se enriquecido ao longo dos anos, que havia se tornado célebre. Ele está dizendo que ela era pobre, que ela não tinha recurso, ela era espiritualmente pobre. E ele vai dizer ainda também outra coisa: você é cega. Um lugar onde se tinha uma escola de medicina pautada, direcionada para a oftalmologia, que produzia até, segundo os historiadores, colírios naquela época, que era exportado para vários lugares. Aquela cidade era cega. E também nu. Interessante que eu acabei de falar que eles tinham uma indústria têxtil muito forte e que eles produziam uma lã negra, né, naquele lugar, que servia também para referência para os outros povos ali, as outras cidades vizinhas. E o Senhor, através do apóstolo João, vai falar que eles estavam nus. O que esse texto ele quer dizer? Como eu comecei falando aqui, queridos, o Apocalipse divide a história da igreja cristã em 7 períodos. E desses 7 períodos, Laodiceia é o último período. É esse período que nós hoje estamos vivendo. É esse período da história da igreja que nós estamos vivendo. É o período da apostasia, é o período da frieza espiritual, é o período em que a gente vê que as pessoas estão se deixando vender, se amoldando aos padrões do mundo, aceitando, permitindo que o mundo entre dentro da igreja com todo o seu ensino e não fazendo a diferença. Um cristianismo que deixou de ser verdadeiramente o diferencial e o parâmetro que o Senhor nos chamou para ser. Hoje eu vou dar só uma pincelada rápida e futuramente nós vamos estar lá com o nosso canal do YouTube com a aula, tudo direitinho, para que você possa acompanhar. Hoje é só uma pincelada rápida. E o interessante que também dessa chamada para a igreja de Laodiceia é que quando ela era a igreja voltada para uma adoração para Zeus, mesmo que sendo uma adoração errada, mesmo que sendo para um Deus errado, que não é o Deus todo soberano, o Deus poderoso que eu e você conhecemos, mas era para Zeus, né, da mitologia grega, existia aquela preocupação realmente religiosa, aquela preocupação de se adorar ali aquela divindade. E aí aquilo se perdeu. Saiu o nome que se tinha de Dióspolis e passou a ser o nome de Laodiceia, que é uma palavra grega que dividida na sua raiz aí significa Laos, povo, e Dixen, justa, Dixeno, justiça, justo. E ao traduzir esse nome, Laodiceia ficaria mais ou menos assim na tradução: o julgamento do povo ou o povo que julga. Então, hoje em dia, não é, minha irmã Rita, você botou aí, infelizmente, acredito que você esteja entendendo o que eu estou falando. Hoje em dia, a igreja, infelizmente, ela começou a perder a sua postura de levar a palavra genuína, isenta, e começou a se transformar no povo que julga. Não é mais, em poucos lugares, eu não posso generalizar, mas não é mais o povo que acolhe, mas o povo que julga e muitas vezes que exclui, que bota para fora, que não ama, que não cuida. O Senhor, nesse tempo de pandemia, Ele quer trazer um despertamento para nós. Eu até anotei aqui isso, eu quero muito falar para você. Essa quarentena, ela está sendo, ou pelo menos deveria ser, um momento de maior reflexão para os cristãos, avaliarem a sua conduta, realinharem o seu comportamento e visão com o reino de Deus.
É um tempo de preparo, de quebrantamento e de arrependimento. Um tempo de avivamento, sim, mas não um avivamento midiático, com aparições e coisas grandiosas, mas um avivamento interno, intrínseco, intenso, genuíno, com a valorização da palavra por parte de cada crente. Esse momento deve ser explorado para uma maior intimidade com o Pai. É para isso que o Senhor chama a sua igreja nesse tempo. Amém? Exatamente a visão que nós temos procurado estender e ensinar às pessoas. Não podemos ensinar pessoas a serem apenas frequentadores de igreja, mas precisamos ensinar pessoas a seguir princípios cristãos, princípios que vão nortear a nossa caminhada de fé. Esses princípios não podem ser abortados ou deixados de lado. Notem bem que o Senhor vai dizer no versículo 19 do capítulo 3, eu repreendo e disciplino quantos amo, se pois zeloso e arrepende. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Eu tenho procurado fazer a minha análise pessoal, porque eu tenho visto realmente pela palavra do Senhor que Ele está voltando. E revendo alguns conceitos meus, algumas posturas, e eu tenho louvado a Deus por esse tempo de pandemia, que o Senhor tem me permitido refletir e mudar alguns posicionamentos e posturas. Se pois zeloso e arrepende, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está à porta. Em nenhuma das outras 6 igrejas você vai encontrar essa expressão. O Senhor está à porta, ou seja, o Senhor está voltando. Ele vem buscar a sua igreja. Ele já está à porta. Abrir a porta é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, enquanto igreja, para atrairmos a presença do Senhor. E assentar-se à mesa significa um tempo de intimidade com Ele. Tem uma promessa, queridos e queridas, para esse tempo. Aquele que abrir a porta ao vencedor, olha a promessa que o Senhor faz, ao vencedor, se assentará no trono junto com o rei. Aquele que vencer, aquele que for fiel, vai se assentar com o rei no trono. Capítulo 3, versículo 21. Nenhuma das outras promessas para as outras igrejas tem essa aqui de se assentar no trono. Para a igreja de Éfeso, a promessa é que será alimentada da árvore da vida. Para a igreja de Esmirna, a promessa é não sofrerá o dano da segunda morte. Para a igreja de Pérgamo, o vencedor comerá o maná escondido. A igreja de Tiatira, o vencedor terá autoridade sobre as nações. A igreja de Sardes, o vencedor receberá vestes brancas e o nome será confirmado no livro da vida diante de Deus e dos anjos. A sexta igreja, a igreja de Filadélfia, será coluna no santuário do Senhor e terá o seu nome gravado nessa coluna. E lá na igreja de Laodiceia, o vencedor, aquele que passar por tudo, por todas as fases de tribulação, guardado pelo Senhor, esse sim se assentará no trono e do trono governará e reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Hoje nós falamos sobre a igreja de Laodiceia, sobre o fundamento dessa igreja, lembrando que essas 7 igrejas representam o período da igreja dividido nas eras e estamos na era do fim. A igreja de Laodiceia representa a igreja da frieza espiritual, da apostasia espiritual, que nós precisamos discernir, identificar e mudar o nosso comportamento. Que Deus te abençoe e te guarde poderosamente. Amém? Eu sou a pastora Estela Garcia e esse vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube daqui a pouquinho. Entra lá, comente, compartilhe e nós vamos tirando dúvidas
assim que Deus nos permitir. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.